Adornos, doutrina bíblica ou costume. Durante 2000 anos a Igreja Cristã enfrentou dentro do seu próprio arraial muitos debates teológicos. A Trindade, a divindade de Cristo, as duas naturezas do Redentor e a justificação pela fé são exemplos de assuntos que dividiram opiniões entre os cristãos ao longo dos anos. Nestes últimos dias não tem sido diferente, muitas polêmicas têm surgido entre os cristãos principalmente quando o assunto é sobre adornos e vestimentas. A Assembleia de Deus em suas convenções nacionais, geralmente teve como tema principal de debate a questão sobre o uso de adornos. Por incrível que pareça, em todas as decisões convencionais da CGAD, ficou estabelecido que o uso de adornos com finalidade fútil era contrário à palavra de Deus. Todavia, agora, muitos pastores famosos têm ensinado que adornos é apenas um costume e não uma doutrina bíblica a ser observada. Este modo de pensar tem causado muita confusão, divisão e contenda entre os cristãos da atualidade. Cabe aqui uma importante indagação. Afinal, é uma doutrina que deve ser obedecida ou um costume meramente humano sem conotação pecaminosa? Para responder esta pergunta, precisamos primeiramente definir o que é uma doutrina e o que é um costume. Um costume é um hábito ou modo de viver adquirido por um povo ao longo dos anos. Os costumes são mutáveis, isto é, estão em constante mudança, sendo muitas vezes substituídos por outros com o passar dos anos. Os costumes podem ser moralmente bons, perversos ou neutros. Quando um costume é moralmente mau mesmo sendo um costume deve ser evitado, por exemplo, fumar o cachimbo da paz entre os índios. Alguns crentes confundem doutrina com costume, como fizeram com o apóstolo Paulo, que pregando a palavra de Deus, o acusavam de estar pregando costumes. E nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos Romanos 16 e 21. Diferentemente do costume, uma doutrina é um ensino estabelecido pelas Escrituras. Qualquer ensino fundamentado pelas Escrituras é uma doutrina. As doutrinas bíblicas têm como fonte inspiradora Deus. Abrangem todas as pessoas, independente de cultura, língua ou localização. Jamais podem ser modificadas ou abolidas, pois são atemporais. A Bíblia não é como um livro de teologia sistemática. Suas doutrinas estão expressas por meio de histórias, poemas, guerras, narrativas etc. Diferente de um livro de teologia sistemática onde as doutrinas são explanadas de modo didático. Alguns exemplos de doutrinas bíblicas foram extraídos de costumes descritos nas Escrituras. Um exemplo foi o lava-pés de Jesus no Evangelho de João capítulo 13. Apesar de ser um hábito da Palestina, Jesus usou este costume para estabelecer não uma lavagem cerimonial dos pés, mas sim a doutrina da unidade. Diante do que temos exposto, desejamos analisar alguns textos bíblicos para conferir se adornos é um costume meramente humano sem conotação pecaminosa ou uma doutrina bíblica a ser obedecida. Em Gênesis 35 a família de Jacó, que estava desviada só se reconciliou com Deus após despojarem dos deuses estranhos e dos brincos nas orelhas, pois o proceder deles estava desagradando a Deus. Em Êxodo 33, 4, 6, Deus ameaça matar o povo israelita no deserto caso insistissem em usar os adornos. Em Êxodo 13, 16, 26, Deus ameaça trazer juízo às mulheres israelitas por serem altamente vaidosas e usarem adornos. Diante dos textos acima citados fica difícil crer que o uso de adornos é apenas um costume que não desagrada a Deus. Note que não havia um só preceito na lei mosaica proibindo o uso de adornos e mesmo assim Deus considerava como algo terrivelmente pecaminoso merecedor de juízo divino. Em Jr 4 e 32 e 13, Deus condena a nação israelita comparando-a a uma prostituta que tinha o costume de se adornar para atrair seus amantes. Nos tempos do Lot eram as prostitutas e não as mulheres piedosas que se adornavam para atrair seus amantes. Leia PV 7:10. Algumas pessoas argumentam o contrário, dizendo que em Êxodo 16 Deus não foi contra o uso de adornos, pois ornou Israel de enfeites.
O capitão 16 dias é uma alegoria onde Deus trata a nação israelita como uma mulher que está para casar com Jeová. Segundo as regras da hermenêutica, não podemos tirar doutrina de alegoria, mas somente o sentido espiritual deve ser extraído de uma alegoria. No At era costume a noiva receber joias como garantia do compromisso de casamento para serem usadas somente no dia da cerimônia. Exatamente por isso que em Êxodo 23 Deus condena a desobediência do seu povo, chamando Israel de prostituta, porque continuou usando as joias que só deveriam ser usadas no casamento. Leia Ap 17, 4. Que do mesmo modo as mulheres se vistam com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. 1 Tm 2, 9. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro. 1 P 3, 3. É impressionante como a Assembleia de Deus mudou tão radicalmente. Muitos pastores mudaram o modo de pensar e agora dizem que usar adornos é apenas um costume meramente humano. O resultado disto é que o mundanismo entrou na igreja juntamente com a frieza espiritual e o desaparecimento do batismo no Espírito Santo. Creio que muitos ministros que se acham sabichões terão muitos problemas futuramente com este modo de pensar. Não poderão, por exemplo, proibir seus membros de usarem piercing, já que usar brincos não é pecado. Não há quase diferença entre um brinco e um piercing. Crentes do sexo masculino também não poderão ser proibidos de usarem brincos, pois se não é pecado uma mulher usar brinco, também não é pecado um homem usar. Até porque já estamos vendo em muitas denominações evangélicas homens crentes usando cabelo comprido como o de uma mulher. Daqui a pouco também não poderá se proibir um obreiro usar brinco, já que é apenas um costume meramente humano sem conotação pecaminosa. Ninguém duvide, mas em pouco tempo vamos ver nas igrejas evangélicas ministros com brincos nas orelhas. As tatuagens também não poderão ser proibidas, porque se não é pecado uma irmã fazer pinturas no rosto, também ninguém poderá proibir um crente se tatuar. A diferença entre uma pintura no rosto e uma tatuagem é que a tatuagem é permanente enquanto a outra não. Também não duvido se futuramente aparecer obreiros usando maquiagem no rosto e tirando a sobrancelha, pois este costume já é bastante comum entre os incrédulos do sexo masculino e a igreja de hoje é a bem imitar o mundo. Se estas coisas são apenas costumes, ninguém poderá proibir um membro de fazer uso, já que em si mesmo não é pecaminoso. Interessante é que por quase 2000 anos a igreja evangélica creu unanimemente que o uso de adornos era algo pecaminoso. Somente a partir do século XIX, com o surgimento do movimento liberal, é que mudou radicalmente. Todos os grandes teólogos do passado, os pais da igreja, os reformadores e todos os grandes estudiosos da Bíblia Sagrada criam que o uso de adornos era algo contrário à palavra de Deus. Até o início do século XX, as igrejas tradicionais que não creem no batismo no Espírito Santo tinham também este mesmo modo de pensar. Estamos vendo cumprir aquela profecia de Paulo que diz: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Tm 4, 1, 2.